quando a gente depende da fé, e depender da fé significa depender de Deus, nós temos olhos para ver aquilo que as outras pessoas não veem. Nós temos olhos para ver o invisível neste mundo. Nós temos olhos para ver o invisível. Quando uma pessoa anda pela fé, quando uma pessoa, e essa é uma das razões porque nós temos falado e batido para você investir na sua fé, mais do que qualquer outra coisa na sua vida, mais do que na universidade, mais do que qualquer cultura, mais do que qualquer sabedoria, mais do que qualquer outra coisa, você tem que investir na sua fé, porque a sua fé faz com que você veja o que os cultos, os sábios deste mundo não conseguem ver. Quando Deus abriu os olhos de Agar, ela viu o que estava ali, porque até então ela não vira. O poço não foi feito naquele momento. Deus não fez um milagre e aconteceu um poço se abrir naquele lugar. Não. Deus abriu os olhos dela. Deus não abriu um poço para ela. E quando se vive pela fé, a gente vê a solução que os outros não veem. Amém, pessoal? Entendeu o que eu quero dizer? Você tem um problema. Deus sabe que você tem problema. Deus sabe que todos temos problemas. Todos temos problemas. Mas a diferença entre aquele que crê daquele que não crê é essa: o que crê tem olhos para ver a diferença, ver a solução ao seu redor. Amém, pessoal? Isso é muito, muito glorioso, rico, valor inestimável. Não há riqueza maior do que isso. Porque quando a pessoa anda pela fé, ela vê Deus até nos problemas que ela enfrenta. Amém? Ela vê Deus até mesmo nos problemas que ela enfrenta. E é por isso que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque os problemas que nós enfrentamos são meras oportunidades para nós aprendermos a viver pela fé, a viver na dependência de Deus. A fé exige que nós sejamos perseverantes. A fé exige a sua perseverança. Quando os problemas vêm, quando nós defrontamos problemas, o que acontece? O diabo está tentando chamar a nossa atenção para que a gente fique perdido, que a gente deixe a fé de lado para andar nas dúvidas. E nas dúvidas nós seremos fracassados. É ou não é? As pessoas que vivem, por exemplo, quantas pessoas formadas, diplomadas, vivem com depressão? Quantos psiquiatras, psicanalistas vivem com depressão? E aí? Cadê a sua cultura? Mas por que a depressão? A ciência tenta explicar, a ciência tenta dar remédios, a ciência tenta ajudar, claro. Mas nós sabemos que a depressão é um espírito maligno, é um espírito demoníaco que faz a pessoa viver 24 horas por dia com dúvida, com medo, com ansiedade, preocupada. Mas quem vive pela fé não tem depressão. Quem vive pela fé, quem vive na dependência da fé,
não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque há uma certeza absoluta no seu coração de que Deus é com ele. Ele pode ver a solução do seu lado. Os problemas existem, mas ele sabe que no final das contas ele vai vencer. Essa que é a grande vantagem dos que vivem pela fé. Nós enfrentamos problemas, todos enfrentamos problemas, mas no final das contas nós vamos vencer. Por isso também Paulo disse, somos o quê? Mais do que vencedores por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Portanto, ter a fé no Senhor Jesus, acreditar no Senhor Jesus, é muito bonito, mas não é o mais importante. Você tem que viver essa fé, você tem que exercitar essa fé, você tem que assumir essa fé, você tem que acreditar nessa fé. Quando a pessoa tem essa fé, ela pode estar sozinha, abandonada pelo marido, abandonada pelos pais, abandonada por tudo e por todos, sem emprego, totalmente isolada, abandonada, mas ela diz, não, eu sei que Deus é comigo, e eu tenho certeza que Ele vai me trazer uma solução. Deus não vai deixá-la morrer, ela não precisa ficar preocupada, porque a resposta dela vai vir antes que ela morra, porque Deus é fiel. Jesus é o autor da fé, e o Senhor Jesus é o consumador da fé também. E se Ele nos dá a fé, Ele também nos dá o direito de termos a nossa fé honrada, quando nós executamos a fé, agimos a fé, vivemos na fé, e não nos deixamos levar pelas dúvidas, pelo medo, pela conversa de fulano, beltrano ou ciclano. A pessoa passa a ver Deus quando os seus olhos estão abertos, os seus olhos espirituais. E quando a pessoa tem os olhos espirituais abertos, ela não precisa nem dos seus olhos físicos, porque os olhos espirituais vão conduzi-la à vitória. Amém? E os olhos físicos sempre nos conduz o quê? Ao fracasso, à derrota. É ou não é?